Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus nos dá tarefas, mas enquanto isso, Ele trabalha também. É bom a gente crer na soberania de Deus. E eu quero exemplificar com uma história que você conhece. No capítulo 5 do livro de Esther, ela recebe a missão do Mordecai, entende que aquilo era de Deus, reconhece a autoridade de Mordecai, reconhece o risco que ela correria para ir procurar o rei, mas ela tinha que ir procurar o rei, não podia esperar mais. Há tarefas que não se pode deixar para depois, não se pode protelar. A gente tem que encarar essas tarefas e precisamos nos encher de Deus, do Espírito Santo, para fazermos aquela tarefa com convicção. A Esther sabia que não podia chegar à presença do rei sem ser chamada. Já faziam mais de 30 dias que o rei não a chamava, mas era urgente. Ela tinha que ir ao rei interceder pelo seu povo. Mas ela estava com dificuldades, pediu que jejuassem por ela, para ela pensar na cabeça dela a estratégia, o que ela falaria com o rei. Ela era a esposa oficial. Na verdade, o rei tinha um harém, um monte de outras mulheres, mas ela era a esposa oficial do rei. E o rei não a chamava, ela se arriscou a ir procurar o rei. E pediu que jejuassem, ela jejuou e foi procurar o rei. Quando ela viu o rei deve ter se tocado, Deus deve ter lembrado a ele a culpa dele de ter uma esposa e nem dar atenção para a esposa. Ele deve ter sentido a consciência pesada e se humilhou e disse que daria o que a rainha quisesse. Ela pediu que ele fosse ao banquete no outro dia para poder amarrar mais o rei. E dali até a hora do banquete, o rei pensaria nela ou ela teria mais alguma oportunidade de estar com o rei, e o rei prometeu que iria. No banquete, tudo bem, o rei gostou junto com Amã, mas quando ele se dirigiu à rainha, a rainha também não pediu, disse: ó rei, amanhã eu faço isso, eu vou pedir ao rei o que eu quero. Enquanto isso, amarrando mais o coração do rei ainda no dia seguinte, então ela fez o pedido. Mas, em paralelo, Satanás, que já estava observando a situação, nós encontramos ali a descrição do Amã como sendo assessorado por feiticeiros, tiravam sortes, jogavam búzios ou coisas assim, os tarôs, coisas, enfim, que eles tinham lá para consultar aos demônios. E aconteceu que eles já tinham determinado lá no final do ano, dia 13, para matar todos os judeus. Mas ainda havia muitos meses pela frente. E o Amã, quando viu Mordecai, ficou irado e disse: não dá para esperar até o dia 13 do último mês, eu gostaria de eliminar esse Amã logo. Compartilhou isso com a mulher. A impressão que dá é que ele tinha isso como prática, uma espécie de sessão de feitiçaria, onde ele, junto com a mulher e os assessores da mulher, aqueles feiticeiros, eles consultariam a Satanás, os demônios. E a orientação foi essa: tome iniciativa, vá ao rei, mas já vá com a preparação feita, o dever de casa feito. Levante uma forca bem alta para enforcar o Mordecai, depois você vai só pedir autorização ao rei que vai dar. E o rei vai dar essa autorização. Então,
prepare essa forca. Ele preparou a forca, levantou a forca bem alta e foi procurar o rei na manhã seguinte. Provavelmente o rei, em condições normais, atenderia o Amã, porque atendia em tudo, e mandaria enforcar o Mordecai no dia seguinte. Mas naquela noite Deus trabalhou. Aí vem o capítulo 6 de Esther, que é muito interessante. Naquela noite o rei não pôde dormir, Deus trabalhou. Enquanto a rainha, o rei e o Amã esperavam o dia seguinte, aquele banquete em que a Esther pediria por ela e pelo povo dela, naquela noite Satanás estava com pressa e já tinha mandado preparar a forca para enforcar Mordecai no dia seguinte, mas naquela noite Deus trabalhou, não deixou o rei dormir. E naquela época não havia filmes e televisão, nada disto. O rei não conseguiu dormir, mandou que os secretários trouxessem os livros para contar as histórias e lessem as histórias do que havia acontecido. E, por coincidência, aquela coincidência que Deus dirige, leram o que o Mordecai fez em defesa do rei. E o Mordecai, que assentava-se à porta do rei, denunciou 2 Bigtã e Teres, 2 servos lá do palácio, que queriam assassinar o rei. E ele denunciou, aquilo foi verificado e registrado, e o rei ficou livre daquela armadilha. E deu aquele estalo de madrugada na cabeça do rei. E aí, o que deram? Qual é a recompensa que deram para esse Mordecai? Nenhuma, ó rei. Então vamos dar uma recompensa para ele. No dia seguinte, ou de dia, nós vamos dar uma recompensa para o Mordecai. E aí, mais outra grande coincidência aconteceu quando o Amã entrou ali cedinho para pedir a morte do Mordecai. O rei já tinha determinado honrar o Mordecai. Satanás queria a morte do Mordecai. Deus queria preservar o Mordecai. O Amã chegou para pedir a morte do Mordecai. O rei já tinha determinado premiar e recompensar o Mordecai. Quem é que ganhou? Deus venceu. E aquela situação foi humilhante para o Amã, que teve que conduzir o Mordecai cheio de honra, com a roupa do rei, no cavalo do rei, pela praça da cidade, honrando o Mordecai. Deus já estava, de certa forma, preparando a situação para quando, logo a seguir, o Mordecai ocupasse o lugar do Amã e se tornasse o primeiro-ministro. Deus trabalha na história, Deus é soberano, Deus está trabalhando enquanto você dorme. A Bíblia diz isto. Deus trabalha enquanto você dorme, porque Ele não dorme nem cochila. Deus trabalha enquanto você não vê, desde que você esteja na direção dEle. Tenha convicção disso, esteja na vontade de Deus e tenha certeza de que Deus trabalha por você. Isso é maravilhoso e confortante para nós que estamos no Senhor.